você abrir lá em Filipenses. Apenas 5 versículos, capítulo 2, do 1 ao 5. Eu vou ler na VLF, versão fácil de ler, que é a da Every Home. E eu estou usando agora, estou apaixonado por ela, que é a Palavra de Deus, Jornada para a Liberdade, que é a Bíblia para capelão, né? Que é a Bíblia para evangelizar em presídios e em clínicas, né? E eu só estou usando essa aqui, ó, agora. Gosto mais da leitura dela. É porque as letras são grandes, a gente também está ficando velho aí, para se enxergar melhor. Então, na versão fácil de ler, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 5, diz assim: se há algum encorajamento em Cristo, se há alguma consolação no seu amor, se há alguma comunhão com o Espírito, se há alguma misericórdia e bondade, então me façam completamente feliz. Eu peço que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que tenham o mesmo amor um pelos outros e tenham o mesmo espírito e um único propósito. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Pelo contrário, hajam com humildade e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nenhum de vocês deve buscar apenas o seu próprio bem, mas também o que é para o bem dos outros. E versículo 5: tenham entre vocês o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Tua palavra é poderosa e tua palavra pode fazer o que ela quiser nessa noite. Teu Espírito pode mover corações, vidas. E eu peço que haja um derramar de santidade, de unidade, de graça sobre nossas vidas quando a tua palavra estiver sendo ministrada. E que o Senhor traga salvação, libertação, santificação, cura para as nossas almas e corações. É isso que te pedimos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Então, um dom desprezado. Irmãos, existe algo na igreja. Eu vou tornar bem pessoal essa mensagem, tá bom? Estou na igreja de vocês, não vou falar. Vamos tornar bem pessoal. Existe algo nessa igreja que o inferno ele tem como prioridade atacar. É um alvo principal dele. Certo? Alguns crentes que acham que eu vou orar para o diabo se afastar. Quanto mais você ora, mais ele ataca, mais ele contra-ataca. Acho que é por isso que muita gente não ora. Porque sente o peso, né, da responsabilidade. Quem ora não tem sossego. E quem ora e lê a palavra e tem vida devocional consegue discernir essa prioridade, esse alvo prioritário do diabo em atacar a igreja. E esse algo é um dom. É um dom. E eu considero um dom desprezado. As pessoas não dão, parece que não dão muita importância, e eu digo isso, porque pela forma como trata essa questão e pela forma como lida com as relações. Esse dom ele é tão essencial para a vida da igreja e para o reino de Deus, que eu queria destacar aqui 3 benefícios principais nessa introdução. Primeiro, esse dom é uma condição, escute, para a credibilidade da missão e do serviço e do testemunho cristão. Ou seja, esse dom é tão importante, esse dom desprezado pela igreja, ele é tão importante, e o diabo sabe da importância dele, porque é ele que testemunha a nossa fé em Jesus para as pessoas lá fora. O nosso testemunho pode ser anulado se a gente não tiver esse dom
valorizado, usado e respeitado na igreja. Segundo, esse dom é um sinal de maturidade espiritual. Uma pessoa, um cristão ou igreja que não tem esse dom ou não ativa esse dom, não guarda esse dom, é uma igreja ou é uma pessoa imatura espiritualmente. E pessoas imaturas, elas sofrem, né? Elas sofrem porque dependem de outras pessoas. Elas não conseguem caminhar sozinhas, elas não conseguem fazer nada sozinhas. E terceiro, esse dom é um reconhecimento da diversidade no corpo de Cristo, a igreja. Ou seja, eu gosto de falar, quando a gente está falando sobre diversidade da igreja, que a igreja não é uma padaria. Quem gosta de ir para a padaria aqui? Quem gosta de ir para a padaria? Comprar aquele pão bem quentinho, carioquinha. Sai tudo igual, tudo parecido, né? Tem pessoas que acham que a igreja, todo mundo tem que ficar tudo parecido, tudo igual. Tu imagina se na minha igreja só pudesse entrar torcedor do Fortaleza? Ainda tem um irmão ali blasfemando. Só pudesse entrar, só congrega aqui torcedor do Ceará. Igreja Evangélica dos Magros. Eu já estava fora dessa igreja. Vocês gostam de rir de mim, não gostam, né? Então, nós não podemos aqui criar uma forma, entendeu? Temos que respeitar a diversidade. E esse dom respeita a diversidade. E por último, esse dom é um requisito para a igreja cumprir o seu papel na terra. E qual é o papel da igreja na terra? A evangelização dos povos. Então, a gente percebeu, o pastor descobriu, como organização missionária, a Every Home, que a ausência desse dom na igreja e nas igrejas tem impedido o avanço do reino de Deus na terra. Ou não tem impedido, mas tem atrasado o avanço do reino de Deus. E alguém sabe que dom é esse que eu estou me referindo? Ao dom da unidade. Diga, dom da unidade. Pastor, primeira vez que eu sei que tinha esse dom. Pois é, dom da unidade. Certo? E eu gostaria de dividir esse sermão em 3 partes para melhor compreensão. Eu queria dar o conceito e a importância da unidade. Eu queria dar os alicerces da unidade. E depois eu queria terminar falando sobre os perigos contra a unidade. E aí é onde entra o desprezo desse dom. Vamos primeiro trabalhar aqui sobre o conceito e a importância da unidade. Já falamos anteriormente um pouquinho sobre a unidade, né? Ficou um pouco encoberto, mas estou revelando agora. Vamos conceituar de forma mais clara e precisa a unidade. A unidade espiritual da igreja, em primeiro lugar, é um dom de Deus e é derivada da unidade divina. Ou seja, a unidade espiritual, ela tem a sua origem em Deus. A fonte da unidade é Deus. O nosso Deus é um Deus trino. Ele é o quê? Pai, Filho, Espírito Santo. Nós temos ali uma trindade e uma perfeita unidade. 3 pessoas, um só Deus. Isso mostra a perfeição da unidade. Então, a unidade da igreja, ela não é criada, não foi criada pelos apóstolos, ela não foi criada pelos pais da igreja, ela não é gerada por pastores, por líderes, não. A origem dela, ela vem de Deus. Eu vou explicar isso aqui numa experiência que eu tive um problema sério na igreja, até falei para o pastor, um problema sério na igreja de unidade. E o que aconteceu foi que, eu vou contar rapidamente esse exemplo para vocês ficarem por dentro da importância da unidade. Vários pais subiram para a salinha da criança, alguns pais, e nós temos crianças autistas lá na igreja. Autistas. E aí a criança autista estava batendo ou tentando bater em outra criança. E quando ela estava fazendo isso, a mãe da criança estava na sala e viu. E ela correu e ela fez o que toda pessoa orientada, que tem experiência, que é treinada, pode fazer.
quando uma criança está querendo bater na outra, o que é que ela faz? Ela vai e segura na mãozinha dela com delicadeza, entendeu? Isso é pedagógico. Só que você sabe que se um outro pai, outra pessoa veio, alguém segurando na mão do seu filhinho para evitar que ele bata outra criança, nem sempre vai ver isso de bons, vai achar que está... Só que até aí não houve problema nenhum. O problema é que a mãe da criança deu um grito com a outra criança. Para de bater no meu filho! E aí ela foi segurar no braço, a criança autista foi para trás, ia caindo e ela pegou o braço e puxou a criança. E aí quem estava na sala era uma nova convertida. E a nova convertida foi dizer para uma pessoa da família, e chegou na mãe da criança, e aí foi 4 meses de inferno na igreja. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas envolvidas, 4 famílias envolvidas, novos convertidos envolvidos, líderes envolvidos, e a confusão foi armada. Gente bloqueando nas redes sociais, a unidade da igreja foi atacada. Aí a minha esposa fez uma coisa que a gente reuniu, ela reuniu as pessoas para tentar resolver. O que vocês acham? Resolveu? Piorou. Piorou. Aí eu disse para ela, amor, de onde vem a unidade? Quem é a fonte da unidade? Quem é? Deus. Aí eu fiz 2 coisas só. Comecei a orar e jejuar. E comecei a pregar no púlpito. Contra divisão, contra ódio, perdão, entendeu? E aí passou-se apenas 15 dias para surtir efeito a oração e a palavra. E de repente, irmão, você não tem noção do inferno que esses irmãos, 2 irmãs da igreja estavam enfrentando. O inferno de mágoa, de ressentimento, sabe, entendeu? A igreja estava sentindo isso. Havia um espírito de tristeza. As crianças, os filhos maiores dos irmãos choravam, porque a mãe era rejeitada pelo outro. E estava chegando na família incrédula das pessoas. O diabo atacou a unidade da nossa igreja. Mas pelo poder do nome e do sangue de Jesus nós vencemos. Pregamos a palavra, oramos, e Deus fez um milagre. O Espírito Santo começou a trabalhar. Tem uma pessoa que você olha assim, essa pessoa, ela jamais vai se curvar e pedir perdão. Ela é muito ressentida. Essa aqui é mais fácil o mar secar. Mas o Espírito Santo é poderoso. Foi lá na alma dela, na mente dela, fez um negócio. Que essa irmã pegou o telefone e ligou para a irmã que supostamente agrediu a criança. Pediu perdão, se reconciliaram e Deus trouxe unidade de novo para a igreja, restaurou a unidade da igreja. Eu estava viajando para Natal, isso está com 15 dias, e quando eu estava saindo, a Mônica disse, olha a ligação aqui, fulano de tal ligou dizendo que a outra ligou pedindo perdão, e elas querem voltar a ter comunhão e ter amizade cristã. Eu comecei a chorar, eu viajei chorando, mas de alegria e de paz no meu coração. Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus? Olha, esse problema me deixou noite sem dormir, me deixou chateado, me deixou estressado, porque eu vi o diabo agindo na vida das pessoas e não estava conseguindo fazer. Segundo lugar, a unidade espiritual é cada parte trabalhar com o mesmo objetivo, visando o benefício de todas as partes. A unidade da igreja é importante por algumas razões. Primeiro, porque ela glorifica a Deus. Deus é glorificado na unidade. Ela atrai e alcança os descrentes.
Jesus disse, como é que as pessoas vão, né, vir até nós se não encontrar unidade de amor? E aí quando a gente fala em unidade, não estamos falando de união física propriamente dita, certo? Porque eu aqui pouco vejo o pastor Viana, mas a gente está em unidade. Até você pegar o rabo do cachorro e amarrar no rabo do gato, o que é que vai acontecer? Eles estão bem unidos fisicamente, né? Mas não estão em unidade, né? O pau trona, não, menino não é brincadeira, não. Então não estamos falando só de unidade física. Às vezes não dá para a gente não ter afinidade com algumas pessoas, mas não significa que eu tenho que rejeitar ou desprezar tais pessoas. Então, a unidade é importante para glorificar a Deus, mas ela atrai os descrentes. E ela confere crescimento e maturidade espiritual. A unidade fortalece e aviva o povo de Deus. E além do mais, é a vontade de Deus. Escute, a vontade de Deus está acima da sua vontade e da minha vontade. É a vontade de Deus que a igreja seja unida. Una. Amém? Então, tente esquecer as diferenças. Ah, pastor, eu não gosto daquela irmã que dá uma gargalhada alta. Ah, tem que gostar. Pode não gostar da gargalhada, mas tem que gostar da irmã. Aquela irmã é a mosca morta, quase não fala, mas é sua irmã, a mosca morta. Você não precisa ser que as pessoas sejam iguais a você, mas você tem a obrigação. Amai-vos uns aos outros não é um pedido. Jesus não está pedindo a você para amar ninguém, Ele está mandando. É uma ordem para quem é salvo de verdade, para quem vai para o céu. Quem não consegue obedecer a ordem de amar, vai para o inferno. Não, o senhor está sendo muito duro. Tá bom. Se essa pessoa que você não suporta estiver lá, na hora que você estiver chegando, estiver lá no céu também, aí você não vou entrar, não. Então, ou você acha que vai chegar assim, vou chegar lá no céu e eu não vou dar paz do Senhor para ela, vou passar direto. Não existe isso, criatura, tu não vai nem chegar. Está se iludindo. Tem que resolver as coisas aqui. Eu fui orar pela irmã e quando eu orei ela ficou travada, ficou com os dentes travados e eu fiquei morrendo de medo. A mulher morreu na minha oração. Eu vim orar pela mulher para Deus abençoar, curar. Não, ela travou-se porque ela estava com ódio do ex-marido. Tanta mágoa. Ex-marido, ex é ex, meu irmão. Ex é ex, esquece. Libera a criatura, pelo amor de Deus. E aí eu fui ministrar cura para ela, entendeu? Vive a tua vida. Aí fica guardando mágoa, sentimento, se envolvendo com coisas e se travando e adoecendo na alma. Você tem que ser livre. E o amor liberta-nos. É isso que é a unidade espiritual. E a igreja não poderá permanecer de pé sem existir esse importante dom. Quais são os alicerces da unidade espiritual? Vamos a Filipenses capítulo 2, nós lemos. O verso 1, nós temos aqui no verso 1. Só no verso 1. A gente tem os 4 alicerces da unidade espiritual. Filipenses capítulo... O vento aqui tá bom, glória a Deus. Eu estou reclamando não, viu? Depois eu vou contar um outro exemplo de uma irmã. Ela mandou uma mensagem para mim. Ela mandou uma mensagem para uma pessoa da igreja, me detonando. E a pessoa da igreja mandou uma mensagem para mim. Aí ela disse assim, a pessoa da igreja, que é a grande amiga dela, mandou uma mensagem para mim, achando que estava fazendo um favor para ela, para mostrar como ela se sentia injustiçada na igreja. Só que ela mandou uma mensagem para mim, ela disse, mulher, eu mandei a mensagem para o pastor, não faça isso não, pelo amor de Deus, tu mandou mensagem, mandei. Aí eu peguei e vi a mensagem e apaguei a mensagem. Por que eu apaguei? Porque não era mensagem legal, me detonando. Então, por que eu quero estar... Mas tem gente que gosta de ficar oprimido pelo diabo.
vou escutar 1, 2, 3, 4 vezes. É quando termino, tá o quê? Com a alma toda. Eu escutei uma vez e deletei. A irmã ligou para mim. Pastor, você ouviu minha mensagem? Eu ouvi todinha, irmã. Mas eu já excluí. Não, deixa eu explicar. Você pode explicar. E ela explicou tudo. Aí pronto. Aí eu disse, irmã, é o seguinte. Você está perdoada. Está perdoada. Pode ir na paz. Aí no dia do culto, fui lá, ela toda errada, eu fui lá onde ela estava, levantei e dei um abraço nela. Você acha que eu fui verdadeiro ou sincero ou não? Eu sou crente, meu irmão, eu quero ir para o céu. Eu tenho uma alma blindada pelo Espírito Santo, amém? Eu vou estar carregando coisa. Só não pode detonar Jesus, me detonar pode detonar. Eu dou maior 10 evangelizar e uma pessoa assim, todo pastor é ladrão. Eu dou maior 10 um cara diz isso. Mas tem gente que fica com raiva, se está com raiva que é ladrão. Primeiro, por que eu gosto que a pessoa que está desabafo, eu estou evangelizando? Primeiro que eu não sou ladrão. Aí eu digo para ela, eu sou pastor. Eu sou pastor, desculpa, eu não sabia não. Pois é, você está me dizendo que eu sou ladrão? Prove agora que eu sou ladrão. Rapaz, faça isso não, rapaz. Aí eu vou escutar a pessoa, eu vou falar de Jesus para ela, eu vou explicar que assim como tem pastor ladrão, tem padre gay, tem um monte de coisa errada, tem espírita, né? Eu começo a mostrar que você não pode colocar a sua fé em pessoas, sua fé tem que colocar em quem? Em Jesus. Ele não decepciona ninguém. Então, perdoei essa irmã. Vez ou outra ela tem uma recaída e fala uma besteira no grupo. Aí eu vou lá no privado. Irmã, vigia. Tu quer ir para o céu comigo? Aprendi a não potencializar os problemas, entendeu? Os crentes já fazem isso. A minha função na igreja, a sua função na igreja como um promotor da unidade é apagar incêndios e não jogar mais gasolina. Mas tem gente que gosta de um barraco, uma confusão, né? Está repreendido. Então, a primeira coisa, o primeiro alicerce da unidade está aí no verso 1, diz assim: vocês são meus irmãos, muito queridos, e eu sinto muita saudade de todos. Vocês são minha alegria e a minha coroa. Portanto, continue firmes no Senhor. Isso? É isso ou não? Não é o 2, gente. Rapaz. Se algum... Estava testando vocês. Se algum encorajamento em Cristo, se alguma consolação no seu amor, se alguma comunhão com o Espírito, se alguma misericórdia e bondade. Olha aí, 4 alicerces da unidade. Primeiro, alicerce da unidade. Qual é? Exortação em Cristo. E a palavra grega aqui é paraklesis. E aqui é uma obrigação colocada sobre os filipenses. Não é um pedido, é uma obrigação, certo? De uma vida comum em Cristo Jesus para trabalharem juntos em harmonia. Deus está dizendo, vocês têm a obrigação de suportar uns aos outros e trabalhar em harmonia. Essa é uma exortação. E Paulo aqui está convidando os filipenses a lembrar-se do status de comunidade amada por Cristo. Esse comum, essa relação, ela deve unir os crentes de Filipe. Tem uma frase do William Barclay, que é um teólogo, que ele diz o seguinte, é um alerta, ele diz assim: ninguém pode caminhar desunido com seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando a seus semelhantes. Para mim é falso cristão. Um cristão nascido de novo, de verdade, ele não odeia os seus irmãos. Ele não persegue seus irmãos. É um falso cristão. Tem que se converter de verdade. Não dá para dizer que está unido a Cristo
e está odiando o irmão. Não vai para o céu. O importante é a minha experiência com Deus. Ninguém tira isso de mim. Negativo. A Bíblia é a autoridade máxima. Não é só o que você sente, não. É o que a Bíblia diz. Então há uma exortação. Mas há também uma consolação. A palavra aqui que ele diz: se há algum encorajamento, encorajamento é exortação. Se há alguma consolação. Aqui é uma palavra derivada que é traduzida como encorajamento também. Pois a ideia aqui é persuasão do amor. É o amor de Cristo que Paulo tem em vista. E ele conclama esse amor para que a igreja viva juntos, os irmãos vivam juntos em harmonia. E Paulo apela aos mais altos motivos. Paulo diz que o amor que o Senhor da igreja nutre pelo seu povo deve impeli-los a viver dignamente. Então, a unidade, ela a origem e a fonte é em Deus. Em Deus. Então, quem fere a unidade da igreja está ferindo o caráter de Deus. Quem ataca um irmão está atacando a Deus. O amor nos leva a amar como Cristo nos amou. Paulo também escreve isso nas suas cartas lá em João. O amor nos leva a suportar uns aos outros. Você sabe quem é a pessoa na igreja que mais me ama? Eu descobri que é a pessoa na igreja que mais me ama é a minha esposa, porque é a que mais me suporta. Eu faço muita raiva a ela. Manias, jeito. A mulher vive me exortando. Aí ela olha para mim e diz assim: porta, sabe onde é que termina essa conversa? A gente se beijando. Unidade. E o amor, além de nos levar a suportar, ele nos leva a perdoar uns aos outros. Teve um irmão, presta atenção, olha o tipo de irmão, de amigos que eu convivi. Eu tinha um amigo que ele dizia que era crente. Até missionário ele disse que é, ainda hoje. Ele se aproximou de mim e de um amigo meu, fez parte do meu ambiente de família, de amizade, de igreja, mas roubou a igreja, me roubou, me prejudicou e depois me deu um chute. Não quis mais saber da minha amizade. Crente. Tem crente assim? Até o diabo é crente. Aí passou um ano eu magoado com ele, magoado. Mas sabe o que é magoado? Eu estava tão magoado, tão coração, eu estava tão doente, tão amargurado. Eu ia para a igreja e não era feliz. Sabe por quê? Porque eu estava com ódio daquela criatura. O que aquela criatura fez comigo e com a igreja. Era o meu melhor amigo. Me roubou dinheiro, me prejudicou. Acabou com projetos e sonhos que eu tinha na igreja. E aí a minha mágoa era tão grande que quando eu só conseguia chegar para Deus, chorar e dizer: Senhor, ele está viajando agora de avião. Jesus, derruba esse avião. Mata esse desgraçado. Não, estou falando sério. A mágoa era tão grande que eu orava a Deus para derrubar o avião e matar a peste. Um ano infeliz, um ano. E um dia eu cheguei, lembro de você, eu cheguei na reunião de pequeno grupo de célula, lá na Bela Vista, hoje é a casa do meu irmão. Eu dobrei os joelhos diante da igreja e disse: eu não aguento mais carregar tanto ódio e mágoa. Eu sou um infeliz, eu quero liberar essa pessoa e amar essa pessoa. Eu liberei, foi a minha libertação. Amém? Amém. Pedi perdão a ele. Hoje eu não ando, porque é isso que você tem que entender. Perdoar, suportar significa que eu tenho que compactuar e fazer e andar com gente que não quer o meu bem. Está entendendo? Eu sou salvo, mas não sou abestado.
Lembra? Unidade é diferente de união física. Agora, com o cônjuge não é diferente, né? O cônjuge tem que ter as duas coisas, certo? Os pais. Então, o inferno é a condição eterna dos que fizeram da relação com Deus e seus semelhantes algo impossível, porque destruíram em suas vidas o amor. Você destruir a vida da pessoa, o amor dela por Cristo, o inferno é essa condição para onde essas pessoas vão. Existe outra frase do William Barclay que também nos faz um outro sério alerta. Ele diz o seguinte: presta atenção, amar não significa só amar aos que nos amam, aos que nos agradam, aos que são dignos de ser amados. Amar significa uma boa vontade invencível para aqueles que nos odeiam. É o poder de amar aos que não nos agradam. É a capacidade semelhante à de Jesus Cristo de amar o que não é amável nem digno de amor. Tu sabe quem são as pessoas que eu mais procuro amar na igreja? Os que mais me dão trabalho. Ou tu acha que todo mundo... Eu sou legal, eu sou ou não sou legal? Hein? Eu sou simpático ou não sou? Eu sou do bem ou não sou? Mas tem gente que não gosta de mim na igreja. Eu tenho certeza, eu desconfio. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tive uma reunião com um líder na igreja, presta atenção. Tive uma reunião com um líder na igreja. Eu fui testado, isso aqui que eu estou falando. E aí o líder se levantou de uma vez, porque eu disse, olha, se você, não dá para a gente... Eu disse assim, chamei a esposa, ele, e chamei a minha esposa. Porque eu não faço reunião sozinha mais, em testemunha. Porque as pessoas saem dizendo aquilo que a gente não disse. Aí eu chamei minha esposa, e minha esposa tem muita credibilidade. Primeiro, ela é mais crente do que eu, é uma mulher séria, dificilmente ela brinca. Eu conto umas 10 piadas para ela rir de uma. E aí botei ela lá na reunião. E eu disse assim pro líder, olha como eu falei, desse jeito, com amor, irmão, com amor. Eu disse, querido, meu amado, eu te amo, mas não dá pra gente caminhar junto na igreja dessa forma. Ah, se levantou, tá me rejeitando, a esposa chorou também, rejeitou, aí saiu aquela coisa, eu fiquei olhando assim. Quase passava mal, tinha acabado de comer uma feijoada na igreja. E saiu, aí chegou lá na casa dele, lá, saiu espalhando notícia, eu ia viajar para São Paulo, para a conferência, a penúltima, há 2 anos ia viajar, estava no aeroporto, e a confusão foi armada. Aí, a filha desse irmão estava grávida. E começou a chorar. O esposo, o genro, que eu ajudei, que eu celebrei o casamento, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Ei, pastor, aí disse uma palavra lá, baixo escalão. Tu não aparece aqui não, tu aparecer aqui, eu vou quebrar a tua cara, viu, pastor? Pastor do cão, pastor não sei. Eu disse umas palavras lá. Esse meu irmão, tenha calma. Porque se minha esposa perdeu o filho por sua causa, porque o irmão saiu chorando, a filha viu ele chorando, chorou também, aí passou mal. Eu sei que foi um reboliço. Eu disse, meu irmão, tenha calma. E aí eu fui orar, estava tão triste, abatido, ia viajar, era domingo de madrugada, foi domingo de manhã, isso foi no ano passado. Aí eu estava orando, aí quando estava no aeroporto, recebi uma ligação. Era o irmão que se levantou, pastor, me perdoe, eu errei. Eu disse, meu irmão, agora a bosta foi feita. Está perdoado, mas eu preciso viajar, quando voltar a gente conversa. Aí eles não aguentaram, procuraram a minha esposa falou, ministrou sobre eles, estão lá servindo a Deus, certo? O cara que me ameaçou não teve mais coragem de congregar na igreja, mas ele visita, e tu sabe como é que eu trato ele? Hein? Vou lá, abraço ele, consagrei o filho dele, orei pelo filho dele, orei por ele, abençoe a vida dele, sem nenhuma mágoa e ressentimento.
Sabe o que é isso aí? Amar o que não é amável, nem digno de amor. Jesus disse, que adianta, que proveito tem você fazer o bem para quem, você amar quem te ama? Você fazer o bem para quem faz o bem para você? Quando se fala de afinidade, é verdade que a gente vai ajudar mais quem a gente tem afinidade. Mas a gente tem que amar todas as pessoas. Amém? E perdoar todas elas. Essa é o segundo alicerce. Primeiro, exortação. Terceiro, consolação. Segundo, consolação. E o terceiro, comunhão do Espírito. Ele fala, se há alguma comunhão com o Espírito. Aqui ele está falando da participação comum no Espírito, pela qual os crentes são batizados em um só corpo. Isso deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo. Comunhão, diga comunhão. Foi o Espírito Santo que trouxe os cristãos e Filipos à comunhão uns com os outros. Comunhão com o Espírito. Aquele que os uniu em Cristo também, aquele que nos uniu com Cristo é aquele também que nos une com os irmãos. É o mesmo Espírito. Esse negócio de amor, de união, de unidade é uma obra do Espírito Santo, não é algo humano, é algo sobrenatural. É o Espírito Santo que produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. É o Espírito Santo que nos une a Deus e ao próximo. De tal maneira que todo aquele que vive em desunião com seus semelhantes, dá provas de não possuir o dom do Espírito. Aí você diz assim, pastor, mas eu profetizo. Eu falo em línguas, eu tenho um dom de revelação. Eu sapateio. Eu tenho um bocado de dom. Eu acho que tem um texto na Bíblia. Chegaram para Jesus, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos isso e aquilo. Foi o que Jesus disse? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E tu sabe qual era a causa de Jesus rejeitar essas pessoas? Que eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava preso e vocês não me visitaram. Aí os abestados disseram assim, Senhor, mas quando foi Jesus que o Senhor estava preso? Que eu não lembro o Senhor preso, porque se eu soubesse que o Senhor estava preso, eu já teria visitado. Se eu soubesse que o Senhor estava sem comer, eu já teria dado comida para o Senhor. Se eu soubesse que o Senhor estava sem roupa, eu já teria... Jesus disse, vocês não entenderam. Se vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Se você odeia seu irmão, se você guarda mágoa do seu irmão, você está odiando a Jesus e guardando mágoa de Jesus. Porque a Bíblia diz, como você pode dizer que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que está vendo? É sério, né? Lá em Efésios 4:4, mas segura aí Filipenses. Paulo escrevendo aos Efésios, diz que porque há só um Espírito, não é isso? Há um só corpo. Um só Espírito, tem dois Espíritos, hein? Aí tu imagina, quem tem o Espírito Santo aí? Glória a Deus, amém? E o irmão que você brigou com ele ou não gosta dele, tem o Espírito Santo ou não tem? Como é que vai ficar essa história? Hein? Um puxando o Espírito para um lado, outro puxando. Tem que se resolver. Vou beber essa águazinha com barro aqui, que é melhor. As poucas igrejas que servem água de coco. Glória a Deus. Vou dar um presente para os pastores. Tem 2 livros ali, pastor. Só o carro de água de coco. Os 2 livros ali você não comprar, não. É presente, você escolhe, viu? Os 2 pastores, viu?
Só por causa da água de coco. Brincadeira, já ia dar o livro mesmo. Facções ou divisões não têm lugar no corpo de Cristo. Nós repreendemos, nós rejeitamos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. O ímpio não permanece na congregação do justo. Ou se ajeita, ou o Espírito Santo vai dar um jeito de colocar para fora. Quer dizer que o pastor não pode ter uma briguinha? Não, briguinha pode ter. Desentendimento, mas tem que terminar como? Chorando, abraçando. Vocês fizeram uma coisa aqui na hora do louvor, que é exatamente isso a igreja. É vocês se abraçarem, se cumprimentarem. Amém? A gente vai falar sobre isso. Então, o Espírito Santo é o princípio unificador na igreja local. Somente ele pode dar ordem ao caos e preservar a harmonia no corpo de Cristo. A não ser que o Espírito Santo reine, haverá na igreja confusão. Sem o Espírito Santo não há vida nem poder na igreja. Onde reina o Espírito, existe amor, porque o amor é o fruto do Espírito. E por último, quatro alicerce da unidade: entranhados afetos e misericórdias. Entranháveis afetos e misericórdia. Se há alguma misericórdia e bondade, então me faça completamente feliz. A palavra grega splankna significa afetos, literalmente as entranhas humanas, considerado como a sede da vida emocional. Enquanto o primeiro capítulo a palavra está se referindo ao amor de Paulo pelos filipenses, aqui está se referindo ao amor de Cristo por ele e através dele. Mas tem outra palavra grega que significa ortimol, que é misericórdia, a palavra que descreve a emoção humana da piedade eterna ou simpatia. Ou seja, na igreja, em uma igreja, nós não nos limitamos a sentimentos e nem se resume somente a atividades de ajuda frias e ações. Uma pessoa pode dar uma cesta básica para o irmão, dar uma oferta para o irmão e não amar o irmão. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Permaneça a fé, a esperança e mas a maior destas é o amor. Então, certamente nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do irmão precisam despertar em nós uma viva compaixão. Nós temos que pedir a Deus compaixão pelas pessoas, amor pelas pessoas, misericórdia pelas pessoas. Tem um rapaz lá na igreja que ele, antes de se converter, ele me odiava. Ele me odiava. Eu visitava a casa, a esposa dele, que era da igreja, orava, ele ficava por ali. E ele acabou aceitando a Jesus. E hoje ele é assim, um cara, ele é forte, alto, fortão. E ele me chama de pai. É esquisito, sabe? Do jeito dele. Ele me chama de pai, meu pai e tal. É um amor por mim, sabe? Ele ficou doente e ele quase morre no hospital. Ele teve vários problemas de saúde, vários problemas. E aconteceu que quando eu soube a notícia que ele ia se internar, eu chorei. Porque o amor faz isso. O amor faz a gente ter compaixão pelas pessoas, amém? Irmão, Deus trabalhou muito a vida dele, mas ainda ele é um pouquinho bruto ainda, sabe? Entendeu? Ele é um pouquinho bruto, ele é daqueles bolsonaristas bem radical, sabe? Eu digo lá na igreja que eu não sou bolsonarista não, eu sou de direita e conservador, né? Porque tudo que é filosofia é perigoso, sabe? E eu sou cristão, amém? Então,
Aí ele é muito radical. Aí qualquer pessoa que é contra, fala alguma coisa, ele já diz, já esse é do PT, ele é aquela coisa toda. Eu disse, macho, se aquieta, macho. Mas no dia que ele foi para o hospital, que eu vi que ele estava perigo de morrer, eu chorei. Chorei que eu fiquei angustiado. E aí nós fomos visitar ele várias vezes. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia dele. Ele foi restabelecido a saúde dele, ele está lá na igreja. Dorme que só, mas tudo bem, melhor dormir na igreja do que não ir para a igreja. Então esses são os 4 alicerces da unidade. Com exortação em Cristo, você tem que exortar as pessoas. Porque o que acontece é o seguinte, eu não vou exortar o irmão não, porque eu não quero magoá-lo. Não, o irmão está errado, tem que exortar. É melhor exortar do que fofocar. Qual a diferença? É que você não gosta da atitude do irmão, o que você vai fazer? Vai falar para outro. Viu aquele irmão ali? Aquele irmão está fazendo... Não, então isso aí é errado. Confronte, diga para o irmão, eu queria falar contigo aqui, ora antes, Senhor, tem misericórdia. Não deixa ele bater em mim não. Mas ora e diz, Senhor, aí diz, irmão, vem cá, irmão. Essa atitude aqui não está legal. Exorta. Porque é o alicerce da unidade. Não vai trazer unidade, vai preservar a unidade, porque a unidade vem de Deus. Outra coisa, consolação, consola as pessoas. Isso alimenta a unidade. Consolai os que estão tristes. Chorai com os que choram e alegrai com os que estão alegres. Consolo. E outra, comunhão no Espírito. Temos que ter todos os momentos comunhão. Eu acho que a questão dos pequenos grupos, das células, é fundamental para isso, né? Para desenvolver a comunhão, porque aqui no culto a gente não tem como ter, né, tanta comunhão e poder ajudar, sabe? Eu não terei coragem de chegar aqui no culto como esse, é o seguinte, eu estou precisando da cesta básica, eu estou passando necessidade, mas no pequeno grupo de 4, 5, 6 pessoas, irmão, ora aí por mim o negócio está feio lá em casa, é mais fácil, não é não? Abrir o coração. Então, a importância da comunhão nos pequenos grupos. E por último, afetos e misericórdia. É muito bonito, irmãos. Eu não sei se vocês acham bonito, mas eu beijava meu pai me beijava minha mãe beijava, meu filho me beija na frente. Isso é demonstração que tem gente que não, tem gente que está travado. A minha sogra era assim, para a gente abraçar ela parecia que era um porco espinho. Tem gente que está tão ferido que não consegue receber um abraço, não consegue receber um beijo, um cheiro, entendeu? Está tão magoado com a vida, foi tão traído, foi tão rejeitado. Mas Jesus cura. Amém? Ele nos liberta dessas amarras, dessas cadeias emocionais. Então não tenha medo de amar e ser amado. E para a gente terminar, os perigos da unidade. Verso 3 e 4. Não faça nada, vou ser bem rapidinho, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade. Pelo contrário, hajam com humildade e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nenhum de vocês deve buscar apenas o seu próprio bem, mas também o que é para o bem dos outros. Aqui o apóstolo Paulo já havia mencionado o exemplo negativo de alguns crentes de Roma, que ele estava trabalhando com motivação errada. E agora o comportamento que Paulo fala dos filipenses fere a comunhão entre os irmãos e perturba a unidade da igreja. Paulo aqui fala sobre 2 perigos que eu queria tratar rapidamente, que conspira contra a unidade da igreja. Essa igreja de Filipos é uma igreja que tinha muitas virtudes, era uma igreja muito boa de congregar, uma igreja muito boa. Que Paulo, no verso 1, ele diz o seguinte, ele fala de que era alegre. Paulo diz da alegria que ele tinha com aqueles irmãos. Ele diz, vocês me alegram. Era uma igreja que alegrava o coração de Paulo. Mas apesar dessas virtudes, a igreja tinha 2 problemas que eram perigosos para atrapalhar e ferir a unidade da igreja. O primeiro era partidarismo. Havia tensões dentro da igreja. A comunhão estava sendo atacada, a palavra grega aqui é eritheia, que é partidarismo. E o resultado é o quê? Egoísmo. Cara, tu pode torcer o Ceará, o Ferroviário, o Fortaleza, problema teu e meu. Mas nós somos irmãos lavados pelo sangue de Jesus, amém? Não vai brigar por causa de time. Vocês estão entendendo? Política está separando igreja, separando pastores, separando irmãos.
Eu tinha um amigo de longas datas, ele colocou assim: quem falar mal do Bolsonaro, não fala mais comigo, eu vou bloquear. Olha, abestado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, sabe, com partidarismo. Paulo menciona a atitude mesquinha de alguns crentes de Roma que, movido por inveja, pregava a Cristo para despertar ciúme nele. Pensando que o trabalho de Paulo, o trabalho apostólico de Paulo, era uma espécie de campeonato, em busca de prestígio. Aí ele volta a bateria dele para os filipenses, e ele fala que, em primeiro lugar, devemos cuidar do perigo de trabalhar sem unidade. Nada debilita mais a unidade do que os crentes estarem engajados no serviço de Deus sem unidade. A obra de Deus não pode avançar quando um puxa para o lado e o outro puxa para o outro. Jesus disse: quem comigo não junta, espalha. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo vai citar um caso aqui de no versículo, acho que é lá no capítulo 1, ele vai citar o nome de duas pessoas. Quem encontrar aí, depois marque: Evódia e Sintique. Eram duas famílias que trabalhavam na igreja. O Paulo Lockman, que é um teólogo, um comentarista, ele diz o seguinte: que quando o trabalho na igreja era dirigido pela família de Evódia, o pessoal de Sintique não ia. Quando o pessoal de Sintique ia dirigir o trabalho, uma reunião na igreja, a família de Evódia não ia. Como é que a igreja dessa cresce? Não, eu só vou quando a minha família estiver na frente, quando eu estiver na frente. Movido por inveja. Os líderes buscavam seus próprios interesses. E Paulo, ao enviar Timóteo à igreja de Filipos, e dar bom testemunho acerca dele, denuncia ao mesmo tempo alguns líderes que buscavam seus próprios interesses. Esses líderes eram amantes dos holofotes. Ele não buscava a glória de Deus na edificação da igreja, mas a construção de monumentos aos próprios nomes. Irmão, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós somos apenas servos, mordomos. A glória pertence a Ele, que é o Senhor. Amém? Ele que é o Senhor. Eu tenho um problema com show gospel. O último show que eu fui foi do Fernandinho. Eu dei um murro em tanta gente naquele show, porque eu gosto muito das músicas do Fernandinho. Eu levei meus filhos que eram pequenos, e aí tinha lá uns falsos crentes pulando, e eu querendo afastar, e eles querendo esmagar meus dois filhos. Aí parece coisa de ímpio, sabe? Alguns show gospel parece coisa de ímpio. Rapaz, eu dei murro em tanta gente. Parece que eu estava no MMA. Era só na barriga, nas costelas, segurando o menino. Mas eu tirei meus filhos. E que é isso, irmão? Que é isso? Porra nenhuma, que negócio de irmão aqui não. Nenhum aqui é crente. Nós precisamos respeitar os irmãos e considerar a unidade da igreja e buscar a glória de Deus, não a nossa própria glória. E aí também encontramos aqui em Filipos o perigo dos falsos mestres infiltrados na igreja, os falsos mestres, os maus obreiros. A heresia sempre uma ameaça contra a igreja. Os lobos sempre buscando uma brecha para entrar no meio do rebanho. Paulo está alertando a igreja de Filipos sobre os judaizantes. Eu fui para Israel, amei Israel, sabe?
Estive lá no Getsemane, estive lá no Monte do Megido, estive em vários lugares, andei de barco, me batizei no Rio Jordão simbolicamente. Eu aproveitei, meu irmão. Comi no McDonald's lá no meio do deserto, entendeu? McDonald's de Habib lá no meio do deserto. Fui maçada, mas eu voltei brasileiro. Eu até peguei umas pedrinhas lá no Jordão, mas não foi para vender não, e orar e consagrar não, foi para jogar na cabeça dos irmãos que estiveram dormindo na hora do culto. E aí nós temos uma igreja em Fortaleza, que era uma igreja bíblica, boa, abençoada. Hoje é a igreja judaizante. O culto é judeu, tudo judaizante. A gente pode fazer uma comemoração a Israel, mas nós somos brasileiros, irmão, não somos judaizantes não, nós somos cristãos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos o Israel espiritual de Deus. Amém? A igreja evangélica se tornaram igreja judaizante. Paulo está alertando contra isso. Eu não tenho que ser um judeu. Eu sigo a doutrina judaica cristã, os princípios. E Paulo fala sobre isso. Ele está alertando a igreja contra esse tipo de gente, que tentava desacreditar seu apostolado, ensinando que os gentios precisavam ser circuncidados, caso desejassem ser salvos. Assim eles negavam a suficiência da fé em Cristo e acrescentava ritos judaicos como condição indispensável para a salvação. E aí temos também, não só isso, outro perigo para a unidade, o mundanismo. Está diferente, tá, igreja? Hein? Mundanismo, meu irmão. Eu tenho vergonha de olhar o Instagram de alguns irmãos para não pecar. Porque a pessoa assim, não, na igreja eu tenho que estar bem vestido, na igreja eu tenho que estar bem comportado. Agora no Instagram eu vou para bagaceira. Na festa de aniversário aí eu vou me soltar. Você tem que ser crente em todo canto. Ou não? Ou você acha que Jesus vai voltar ali para arrebatar a igreja um dia que você estiver no culto? O mundanismo era uma ameaça à unidade da igreja. E essa ameaça estava sendo por conta de homens mundanos, libertinos e imorais. Essas pessoas fizeram Paulo sofrer de tal modo que levaram a lágrimas. Paulo chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Eram pessoas mundanas, pois só se preocupavam com as coisas terrenas. Sabe que é a impressão que eu tenho hoje com a igreja de Fortaleza, do Nordeste? Quando eu olho para a igreja, e eu estou incluindo a minha igreja agora, eu penso o seguinte, sabe o quê? Uma igreja divertidamente. Vocês já viram esse filme por aí, Divertidamente? Os crentes só querem se divertir. Ah, eu trabalho para viajar. Ah, eu trabalho para comer do bom e melhor. Faltar culto, qualquer festinha de aniversário, o crente falta o culto. Posso dar um exemplozinho? Só um? Nós temos toda segunda-feira um racha. Lá em frente, o Jockey, ali o Ecoponte por ali, tem um campo aí, os irmãos alugaram, o Ministério de Homens, o Departamento de Homens. O primeiro trabalho deles foi alugar o campo racha para os irmãos baixar o bucho, fazer exercício e tal. E ter comunhão. Aí eu disse, eu aceito, mas ora, lê a palavra e começa lá e consagra o povo e tal. E evangeliza. Meu irmão, esse racha é sagrado. Para cancelar, presta atenção. Uma irmã chegou para mim e disse, pastor, minha filha vai aniversariar no domingo, mas domingo é culto. Aí eu queria fazer no segunda-feira, eu consegui um espaço lá no local para segunda-feira, mas tem um racha. A gente poderia não ter o... Claro, minha irmã, aniversário da irmã, você vai convidar, vou convidar os irmãos da igreja, todo mundo. Tá bom, beleza, então vamos cancelar o racha. Aí eu botei no grupo, o racha está cancelado porque nós vamos ter um aniversário de uma pessoa da igreja que ela pediu. Aí o pessoal, coloca para sexta-feira o racha. Aí eu disse, que é assim?
Fiquei calado. No outro dia, a irmã disse assim, pastor, tem uma escola bíblica, a escola bíblica é quinta-feira à noite, de 9 às 10 online. Dá para o senhor cancelar a escola bíblica, porque vai ter o aniversário do nosso filho, eu não queria faltar o culto de quarta-feira, nem nada, da escola bíblica, para poder... Porque o professor da escola bíblica estava dando aula, eu queria que ele fosse amigo nosso, da família. É só, se o professor quiser uma aula online, ele pode depois gravar e pode depois marcar e tal, não tem problema. Para mim não tem problema, se você quiser levar. E o senhor vai? Vou não. Eu não posso ir não, eu não posso ir. Que era rodízio, pagar para 4, não dá não. Aí tudo bem. Mas o senhor autoriza? Pode fazer. Você viu alguém dizendo, bota a escola bíblica para sexta-feira. Alguém deu essa ideia? Hein? Mas o racha... Menino, foi uma confusão que eu disse, acabou a confusão aqui, não quero mais conversa não. O racha é só segunda-feira, no dia que tiver não tem não. Ninguém recupera a racha não. Com as coisas, aí começou a celeuma, começou lá. Tudo é para a glória de Deus. Se a gente come e joga de bola, tu quer comparar um racha com a escola bíblica? Tu quer comparar um racha com a viagem missionária e dizer que o peso do racha, que é para glória, é a mesma coisa para a glória de Deus? Se manque. E eu vou terminar com a última historinha aqui. Era a última, vou contar mais uma. Eu acho que eu já contei essa aqui, mas vou repetir para os novos. Casal ia para a igreja, um quarteirão para chegar na igreja. Você lembra que eu contei essa? Um quarteirão para chegar na igreja, o pau troou dentro do carro. Vamos para a igreja não. Obrigado para a igreja não, e volta para casa. Aí eu sinto a falta do casal. Aí eu disse, irmãos, senti a falta de vocês. Pastor, teve uma confusão feia dentro do carro e a mulher, e voltamos para casa. Tá bom, queria conversar com vocês depois. E esse casal gosta de viajar muito. Acho que eles viajam mais que congrega. Aí eu cheguei, vem cá. Tá certo, você faltou o culto, que brigou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na minha opinião, como pastor, o melhor lugar para um casal brigado ir é para a igreja. Porque quando voltar não corre o risco de se matarem. Na igreja a gente ora, expulsa os demônios, entendeu? Não é não? Vai brigar para a igreja, vai escutar o louvor, a pregação, hein? Vamos orar, volta para cá se o diabo toma conta. Aí você assim, você está exagerando. Estou não exagerando não. Eu perdi um casal assim, crime passional. O cara deu 10 tiros na esposa. Deixou a igreja. 3, 4 meses depois, veio a notícia no Montese. O policial mata a esposa com 10 tiros. Congregava comigo. É melhor para a igreja, não é não? Aí eu disse, vem cá, vocês acabam de comprar um pacote para a França. E vocês estão a caminho do aeroporto para pegar o avião vai sair com 30 minutos, vocês estão de Uber, e o pau começa a troar dentro do Uber. Aí vocês olham para o outro e dizem, vamos voltar para casa, vamos viajar mais para a França, não. E aí, eles cancelam a viagem? Hein? Como dizia minha mãe no passado, cancela é pílula. Não, pastor, não vou cancelar. Eles disseram, não cancelar não, que já pagou o hotel, tudo. Interessante, para as cores de Deus, a igreja cancela, não vai, desiste. É uma igreja divertidamente. Que as pessoas querem se divertir. Tem alguma coisa errada em se divertir? Tem não. Mas não fique trocando as cores de Deus, não seja mundano. Priorize. Amém? Não falte culto por nada. Também existe o perigo dos crentes que viverem conflito dentro da igreja, que o apóstolo está trabalhando com a questão do conflito entre líderes da igreja local, pessoas que disputavam entre si a atenção, os espaços de atuação na igreja. Olha, eu tive uma frustração com as células no começo da igreja, sabe por quê? Porque era um líder roubando o discípulo do outro. Eu tive que fazer uma reunião que ia ter confusão, os dois, pastor, eu vou meter desse jeito ali, pastor, se ele ficar roubando meus discípulos, eu vou meter a pé nele. Cara, pelo amor de Deus, mas faça isso não.
ia virar uma célula do cão. Eu tive que afastar os líderes, os caras brigando para ficar com o discípulo. Não, ele era meu, ele é meu. E ainda levaram para a reunião os dois discípulos, dizer quem queria ficar. Olha a situação. Eu disse quantos líderes estavam brigando? Todos dois estão desviados hoje. Todos dois desviados. Saiu um, depois saiu o outro. Por último, os dois perigos, que isso, tudo que eu falei é partidarismo, e a outra coisa é vanglória. E a gente termina aqui. Verso 3, vanglória. Filipenses 2, verso 3. Não faço nada por interesse pessoal ou vaidade. Não é isso? Pelo contrário, haja com humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Vanglória é buscar glória para si mesmo. A palavra grega kenodoxia, traduzido por vanglória, só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Ela denota uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e a estabelecer um status autoassertivo que rapidamente induz ao desprezo ao próximo. Quando a pessoa quer tomar o lugar de Deus, automaticamente ela vai sentir-se Deus, vai querer desprezar os outros. Vanglória destrói a verdadeira vida comunitária. Paulo colocou o seu dedo investigativo bem na ferida dos filipenses. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa de suas atitudes ou ações. Eles desejavam reconhecimento ou distinção. Não por puros motivos, mas meramente por ambição pessoal. Eles estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal, ao mesmo tempo que desprezavam os outros. Meu irmão, você não precisa buscar autoafirmação e aplauso de ninguém. Amém? Se as pessoas reconhecerem seu trabalho, amém. Se não reconhecer, a glória sempre é de Deus. Eu prefiro nunca ser aplaudido pelos homens, mas sempre ser aplaudido por Deus. O meu trabalho, o seu trabalho, o Senhor vai reconhecer. Eu quero concluir lendo o verso 2. O verso 2 que diz: o que Paulo diz? Então me faça completamente feliz. Paulo está dizendo aqui, ó: completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Aqui nós temos o imperativo da unidade. Paulo, ele estava feliz com os filipenses, estava ou não estava? Mas não estava completamente feliz. Porque o texto diz: olha, eu estou feliz com vocês, mas eu queria que vocês completassem a minha alegria. Como? Sejam unidos. Amem-se uns aos outros. Tolerem-se uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. Paulo não pode estar alegre enquanto o espírito de facção existir nessa generosa igreja de Filipe. Era uma igreja generosa, mas era uma igreja faccionada. Aquela mesma igreja que estava comprometida com Paulo no apoio missionário, dando-lhe conforto, sustento financeiro, estava sendo ameaçada por divisões internas, e isso estava roubando a alegria do coração do velho apóstolo. Como a igreja pode completar a alegria de Paulo? A unidade. Lutando pela unidade. Não podemos produzir a unidade nem amor. Isso é obra do Espírito Santo. Vem de Deus, é obra exclusiva de Deus. Mas nós podemos cultivar, manter, lutar pela unidade. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Então devemos lutar e manter a unidade pelo Espírito de Deus e pelo mesmo Espírito. Os membros devem cultivar valores como humildade, paciência, acolhimento, amor e mansidão. Em outras palavras, devemos mortificar a nossa carne pela leitura da palavra, pela oração e pela confissão de pecados. Porque somente uma vida entregue e uma devoção diária e total a Deus é que vamos conseguir trilhar o caminho da santidade e o caminho da unidade. Para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.
Eu sei que, feche seus olhos, eu sei que às vezes dá vontade de pegar o pescoço de alguns irmãos, né? De algumas pessoas. Mas olha, o que vocês querem que os homens os façam, fazei primeiro a eles. E Deus, Ele é um Deus de graça, de amor, de perdão. Uma raiz de amargura, quando ela brota no nosso ser, ela vai contaminar todo o corpo. O Espírito Santo quer preservar a unidade da igreja. Nós somos diferentes, nós temos problemas. Alguns são introvertidos, alguns são extrovertidos, alguns são sanguíneos, coléricos, alguns são fleumáticos, alguns são mais calados, tímidos. Mas nós somos o corpo de Cristo. São essas pessoas que Jesus chamou. Deus apenas começou a obra na sua vida, começou a obra em nós, Ele ainda vai concluir essa obra até o dia de Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos individualmente, nós somos perfeitos em unidade. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. A única forma da igreja conhecer a perfeição nessa terra é através do amor de Cristo. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão santifica. O Senhor quer curar nossas feridas, o Senhor quer derrubar a parede que nos separa pelo sangue de Cristo Jesus. Eu sei que às vezes vai faltar em você forças para perdoar, para amar. Você pode abrir o coração e dizer: Jesus, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo tolerar, me ajuda, Senhor. Me dê força, me dê uma oportunidade. Se você é filho de Deus, filha de Deus, o Senhor vai fazer obra na sua vida. Porque Deus está comprometido com a saúde espiritual da sua igreja. Deus está comprometido com a unidade espiritual da sua igreja. Eu não sei, queria pedir permissão, pastor, mas se você quiser receber oração, eu queria orar por sua vida. Alguma coisa que eu falei, alguma palavra que eu ministrei, se você quiser vir aqui na frente para a gente orar, eu queria abençoar a sua vida e ministrar sobre a sua vida. Você sabe por que Deus está chamando você. Você só vem se você sentir que Deus está te chamando para um conserto, para um renovo de aliança. Enquanto cantamos, enquanto os meninos cantam, se aproxime, pode se aproximar para a gente orar pela sua vida, para que o derramar da graça de Deus venha sobre a sua vida. Amai-vos uns aos outros. Feche seus olhos. Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. O Espírito e a noiva diz: venha. E quem tem sede, venha e beba da água da Temos um vida. lugar no coração de Deus. Seja livre. Importa que Ele cresça e eu Dê um passo diminua. para a sua libertação, para a sua Quero cura, servir aos meus para a sua mudança. irmãos. A unidade Assim não como pode ser um dom desprezado.